Queridos irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero cumprimentar os irmãos internautas que nos acompanham pelo canal Ebenezer Oficial. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você que tem nos acompanhado de perto, tem compartilhado as mensagens desse canal. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Deixe o seu pedido de oração e nós estaremos orando por vocês. Aos irmãos que nos acompanham pelo Instagram Ebenezer Oficial, Deus esteja abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Estamos gratos por essa oportunidade e louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, presidentes, pela honra que nos é dada de poder, por mais uma vez, ministrar uma palavra ao nosso coração. 1 Reis 19, quem achou, diga eu achei. Vamos ler 3 versículos, que é o 19, o 20 e o 21, que será base para a nossa ministração essa noite. 1 Reis 19, versículo 19, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Senhor, obrigado por tua palavra, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar? Glória a Deus. Queridos, antes de ministrar os 3 versos que eu li aqui, eu preciso voltar um pouco na história, pois o versículo que eu li vai falar sobre o profeta Eliseu. Mas eu quero falar um pouco antes sobre o profeta Elias, que é aquele que antecede ao profeta Eliseu. Nós sabemos que o profeta Elias ele foi levantado por Deus em um tempo de crise, onde Israel estava vivendo uma crise política e espiritual muito forte. Nós sabemos que Elias era um tisbita das regiões de Gileade. Se você for olhar no mapa de Israel, você vai perceber que você não vai encontrar Tisbe, por ser uma região pequena, por ser um povoado, e é dali que Deus vai levantar um dos maiores vultos, ou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Segundo alguns estudiosos, Elias foi o leão dos profetas. Agora perceba que ele vem de uma terra que não é tão conhecida, porque se Deus quer usar alguém, ou levantar alguém, ou escolher alguém, você não precisa ser de família nobre, você não precisa ter sangue real, você não precisa vir de uma família que tem um nome ou algum tipo de nobreza. Se Deus quiser te usar, Ele te acha até em Tisbe, Ele te acha onde você estiver,
e faz de você um dos maiores profetas e pregadores da sua palavra. Elias foi levantado nesse tempo, em um tempo de crise, onde Israel passou a cochear entre dois pensamentos, porque depois que Acabe casa-se com Jezabel, passou a existir em Israel algo que nunca existiu, um culto pagão. Eles passaram a adorar a deuses, a Zera, Astarote, entre outros deuses, que eles acreditavam ser o Deus da fertilidade, o Deus que mandava prosperidade. Quando o profeta Elias surge nesse tempo, ele vai surgir com uma profecia totalmente diferente de todos os profetas que já havia surgido. Porque todos os profetas que haviam surgido, eles vinham com uma mensagem dizendo: assim diz o Senhor. O Senhor está falando. O Senhor mandou dizer. Mas quando Elias surge, ele surge com uma profecia totalmente diferente. Porque ele chega dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover. E essa profecia que ele libera, que não haveria nem chuva e nem orvalho sobre a terra, ele não está liberando uma profecia para qualquer pessoa. Primeiro, ele está num palácio, profetizando para um rei, e é uma profecia de juízo. E quando isso acontece, percebendo Elias que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, ele vai propor um desafio. E o desafio que Elias vai propor é: se Baal é Deus, sigam. Agora, se Jeová é Deus, sirva-o. Agora, sabe o que é interessante? É que Elias, percebendo que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, ele vai propor esse desafio. E a palavra cochear, no hebraico significa passache, ou passache, que dá a ideia de mancar, manquejar, tutubiar, andar com desequilíbrio. Ou seja, isto quer dizer pessoas que têm postura de indecisão, pessoas que não sabem o que quer, pessoas que são uma hora adorar a Deus e outra hora Baal. Perceba que Elias percebe que eles não deixam totalmente a Deus. Eles estão cocheando entre dois pensamentos, ou seja, eles não abandonam totalmente a Deus, mas também não deixam o pecado. Eles querem os dois. E o desafio é: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Agora, se cochear significa mancar, manquejar, tutubiar, será que nós não estamos vivendo esta realidade? A realidade da indecisão. Existem pessoas que estão com essas posturas indecisas, não têm uma opinião concreta. Cochear significa alguém que não tem uma opinião concreta daquilo que quer. É aquilo que Jesus manda João escrever, a última igreja da Ásia Menor. Jesus diz assim: vocês dizem ser ricos e estarem enriquecidos e de nada ter falta, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. E Jesus vai dizer: vocês não é quente, nem frio, vocês são indecisos, vocês são mornos. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Posturas de indecisão. Agora, esse profeta vai vir com um desafio para acabar com essa indecisão. Eu vim dizer para alguém aqui: chega de indecisão. Chega de ficar em cima do muro. Precisamos ter postura de alguém que sabe o que quer. Porque senão, o próprio Deus vai nos vomitar de sua boca.
E quando esse desafio contra os profetas de Baal, os profetas de Azera, 850 profetas, Elias vai deixar eles primeiro invocar o Deus deles. Eles preparam um altar, colocam um sacrifício ali, começam a clamar, a se martirizar, e até meio-dia eles oram, clamam, mas não tem resposta. Elias diz: agora é a minha vez. Elias vai fazer algo antes de orar, que isso aqui precisa ser dito. A primeira coisa que Elias vai fazer é chamar o povo, porque está escrito: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar que estava quebrado. Presta atenção. Antes de Elias fazer uma oração, ele restaurou ou reparou o altar. Porque às vezes nós não recebemos resposta, não é por falta de oração. A igreja até ora muito, mas repara pouco. Ora muito, mas vigia pouco. Então, antes de Elias fazer a oração, ele vai fazer algumas coisas que ensinam para nós lições extremamente importantes. Primeiro, ele vai pegar 12 pedras, representando as 12 tribos. Primeira lição aqui: o reino estava dividido, reino do norte e reino do sul, 10 tribos e 2 tribos. A primeira coisa para haver resposta no altar é que Deus não desce onde tem altar dividido. Não há resposta quando alguém pende para um lado e o outro, que era para estar do mesmo lado, está oposto. Para ter resposta de Deus, precisa de reparo. Porque se o propósito é o mesmo, eu não posso seguir para um lado e outro seguir para outro. Então, antes da resposta vir no altar, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, como se ele estivesse dizendo: para ter resposta, não é um para lá e outro para cá. Tem que haver unidade no ministério. Quantos entendem o que Deus está falando aqui? Ele coloca as 12 pedras, ele coloca um sacrifício, e ele vai fazer algo que os profetas de Baal estão olhando: esse camarada só pode ser doido. Porque ele vai mandar cavar em volta do altar uma vala, e vai mandar colocar em volta do altar 4 cântaros de água. Eu te pergunto, da onde veio 4 cântaros de água? Se era o que mais faltava. Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Se tu entender da glória, se não eu te explico. É que para o altar não tem desculpa. Tem gente que pegou, tem gente que não pegou, mas eu vou dizer de novo: para o altar não tem desculpa, irmão. 4 cântaros de água, aleluia. E a água, algumas traduções, eu tenho uma que diz que a água circulava, aleluia, em volta do altar. Altar que tem água, água palavra, água lava, limpa, purifica. Altar restaurado é altar limpo, é altar puro. Eu duvido não ter resposta em um altar que é purificado pela palavra. Agora, sabe o que é interessante? É que os 850 profetas estão olhando. Quem sabe eles dizem: se no nosso seco não veio fogo, imagine nesse altar aí molhado. Só que eles não sabiam que o altar já estava restaurado. E altar restaurado, Deus faz água virar gasolina. Altar restaurado não precisa de muito para pegar fogo, tá entendendo? Altar limpo, altar restaurado não precisa de muito para Deus visitar. Eu estou sentindo a inspiração de Deus nessa palavra aqui.
Altar limpo, altar purificado, é um altar que recebe a resposta de Deus. Depois que Elias faz todo esse processo, aí sim ele vai orar. E na oração, nós precisamos aprender da honra para quem é digno. E não dizer, olha o que fiz, olha o que estou fazendo, olha eu. Não, na oração ele diz, para que eles saibam, aleluia, que tu és o Deus, e que não há outro além de ti. E quando Elias está orando, a resposta veio aonde, irmão? Onde houve ajuste, onde houve reparo, onde houve manutenção. Tem gente que até ora, mas a resposta não vem. Por quê, pastor? Porque só ora, mas não restaura, não faz manutenção. Sabe por que aquele jovem perdeu o ferro do machado? Porque se acostumou a trabalhar com ferramenta folgada, e o que mais tem é gente folgado. Tem que parar para ajustar, tem que parar para fazer manutenção. Por quê, pastor? Porque se a ferramenta tiver em dias, você não vai fazer muito esforço para conseguir o resultado. E Deus está dizendo, para fazer manutenção, para abastecer, volte a orar, volte a buscar, porque eu estou sentindo que Deus quer derramar resposta no altar de alguém. Aleluia. Agora, depois que houve esta vitória, o fogo veio, irmão, consumiu o altar, as pedras virou pó, ele recebeu o sacrifício, lambeu a água. Altar em ordem é outra coisa, hein, irmão? E aqueles profetas de Baal e de Azera caem de joelho e dizem, só o Senhor é Deus. Agora eu começo a sair da introdução aqui. Sabe o que acontece depois de tudo isso? Uma mensagem, uma espécie de recado chega para o profeta Elias. Me puna os deuses se até amanhã, essa mesma hora, ele não esteja morto como esses profetas foram mortos. Quando essa notícia chegou, eu preciso fazer essa introdução para você entender o que eu li. Elias vai fugir. E o texto vai dizer que ele entra pelo deserto de Berseba. E o texto vai dizer, e em Berseba ele deixa o seu moço. Porque é tendencioso deixarmos na nossa fuga pessoas para trás. Só que Elias não deixou qualquer pessoa. Ele deixou o seu moço. Aquele que o ajudava. Ele deixou o ajudante. Ele entrou o deserto adentro. Por quê? Porque o profeta que agora orou e caiu fogo do céu está vivendo uma crise. Está vivendo uma exaustão ministerial. Ele quer fugir. E no meio daquele deserto ele se deita debaixo de um pé de zimbro e em seu ânimo pede a morte. Agora, Deus vai falando algumas coisas comigo e eu estou com essa mensagem no coração há muito tempo. Enquanto ele quer fugir, ele pensa que não está sendo acompanhado nem visto. Ele quer ficar longe de pessoas, por quê? Se ele deixa o seu moço, eu estou falando de alguém que está entrando num deserto. E a Bíblia diz que é melhor dois do que um. Ele está entrando no deserto sozinho. Ele está desanimado. Porque o que Elias pensa? Depois de um culto poderoso desse,
depois de uma ministração dessa, depois que o povo viu que só o Senhor é Deus, que quando eu oro cai fogo do céu, só vai dar a minha foto nos cartazes. Vão me convidar para pregar agora em tudo quanto é lugar. Agora só vai dar meu nome. Está preparado para ouvir o que Deus quer falar contigo hoje? Às vezes, chamada ministério, obra de Deus, vai acontecer com muitos que são chamados, o que aconteceu com Elias. Ele foge, ele quer ficar sozinho, deita debaixo de um pé de zimbro, pegue o seu ânimo à morte, mas ele não sabe que ele está sendo acompanhado, porque Deus não desiste até de quem desiste dele. Deus está indo atrás de alguém que está desanimado aqui. Ele não vai desistir de você, ele não vai abrir mão de você, e mesmo nos seus desertos, porque nós servimos um Deus que não é um Deus covarde, que só está com você no Carmelo, que só está com você quando você está no auge. Nós servimos um Deus que entra no deserto com você, ele entra na prova com você, ele passa com você essa situação. Levante as mãos e receba essa palavra. Você não está sozinho, você não está sozinha, e não vai adiantar fugir nem desistir, porque ele está indo atrás de você para te alimentar. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui esta noite. Debaixo do pé de zimbro. Ali ele está morto, se você ler no original, né? O anjo vai tocar, ó. Elias, acorda. Levanta, come e bebe. Será que você não está percebendo o cuidado de Deus? Se não fosse ele, você já tinha chutado o balde. Se não fosse ele, você já tinha entregado a credencial. Se não fosse ele, você já tinha desistido. Mas eu vim dizer para alguém aqui, ele não desiste até de quem desiste dele. Quando você lê um capítulo anterior, você vai perceber, ele come e bebe, ainda no capítulo 19, e torna a deitar. Sabe quando alguém recebe uma injeção de ânimo, aí você diz, agora vai, agora. Aí quando você pensa, dormiu de novo. Parece que aquele alimento, parece que aquele conselho, parece que aquela palavra não surgiu efeito. Existem pessoas que mesmo sendo alimentadas por uma boa palavra, ou por um bom conselho, continuam dormindo. Por causa da exaustão, por causa do cansaço espiritual, da fuga. Só que o anjo de novo, ó, Elias, come e bebe. Aí o texto vai dizer, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Diga comigo assim, com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Por que a igreja toma santa ceia no domingo e na terça não tem força para vir para a igreja? Com a força daquela comida ele caminhou. Aí o texto vai dizer que ele chega no monte, ele entra nesta caverna, e o texto vai dizer, e passou ali a noite.
Estou chegando onde eu li. Caverna, irmão, não é para ficar 2 meses, 3 meses, 1 ano. Ele passou uma noite. Porque o choro, o problema, a luta pode até durar uma noite. Mas no outro dia você tem que sacudir a poeira, levantar a cabeça, dar a volta por cima e continuar a tua chamada. Agora é interessante que pelo menos 3 coisas vão passar enquanto ele está ali dentro. A primeira coisa que vai passar é um vento. Diga comigo, um vento. Quando você lê, vai dizer que o vento abalava os montes, que rolava pedra. Quem sabe Elias vai dizer, é ele atrás de mim. Só que o texto vai dizer que Deus não estava no vento. Sabe aquele dia que você quer que o profeta desça, coloca a mão na tua cabeça? Não, eu tenho que sentir um arrepio, Deus não estava naquele vento. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque Ele trabalha de multiforme. Existem pessoas que, às vezes, para sentir Deus, alguém tem que correr na igreja, alguém tem que pular, tem que marchar, tem que falar em mistério. E às vezes Deus está falando com aquela irmã que está derramando lágrima lá atrás. Deus não estava no vento, por quê? Porque existe vento que Deus está e vento que Deus não está. Pastor, qual o vento que Deus não está? Quando aquela embarcação estava indo para Gadara, Jesus estava naquela embarcação. Deus não estava naquele vento, porque o texto vai dizer que o vento era contrário. E Jesus repreendeu. Jesus só repreendia demônio. Deus não estava naquele vento, porque existe vento que Deus está e vento que Deus não está. Deus não estava naquele vento porque os demônios não queriam que Jesus chegasse em Gadara, porque aonde Jesus chega tem libertação. Mas existe vento que Deus está. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses corpos, para que vivam. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e foi enchendo a casa. Esse vento está aqui. Vento que levanta exército, vento que enche o crente do Espírito. Alguém está recebendo que Deus... A palavra hoje é diferente, meu filho. Deus quer te tirar dessa inércia, Deus quer te encher do Espírito, Deus quer levantar uma igreja cheia da graça dEle. Aleluia. 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 Mas passou também um terremoto. Deus não estava no terremoto. O texto vai dizer que fendia as penhas, sacudia a caverna. Deus não estava no terremoto. Porque tem terremoto que Deus está, e tem terremoto que são fenômenos da natureza. Deus não está diretamente, por quê? Por causa da destruição do homem, das construções, das invasões dos homens a fim de construir. O solo, as placas tectônicas reagem e causam terremotos que abalam a terra. São fenômenos que nós chamamos naturais. Mas tem terremoto que Deus está perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que abalou o cárcere, e foram soltas as prisões de todos. Mas não só passou um vento, não só passou um terremoto, passou também um fogo. E o texto vai dizer que Deus não estava. Quem sabe Elias diz, de fogo eu entendo, quando eu oro Deus manda. Só que Deus não estava naquele fogo.
Porque tem fogo que Deus está e fogo que Ele não está. Pastor, qual é o fogo que Deus não está? O fogo que Nadab e Abiú levaram para o altar. Fogo estranho. Morreram porque Deus não estava naquele fogo. Se tu não der glória a Deus, que o que eu vou dizer aqui, mas tem fogo que Deus está. Não lançamos nós 3, porém eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia! E nada há de lesão neles. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante a mão para dar glória, meu filho. Deus vai falar contigo de forma diferente hoje aqui, nesta palavra. Eu venho nesta noite trazer uma palavra de ânimo. Ele não vai desistir de você por causa dessa luta, dessa crise que você está passando. Ele não vai te deixar sozinho. Estou sentindo algo diferente nesse estudo hoje aqui. A voz lá dentro, porque Ele entra com você nos seus desertos, nos seus vales, que fazes Aquiles. Eu tenho sido muito zeloso. Todos os profetas morreram, só eu fiquei. Oh, Elias, tu está com crise. O que tu quer é vitória. Não só tem você não. Porque tem gente que diz assim: se eu não solar, se não for eu, aleluia. Quando Jeremias desceu na casa, ele já estava trabalhando, porque com você ou sem você, ele trabalha, porque ele é Deus. Tem mais 7.000 que não se dobrou, não beijou a estátua, a imagem. Tem mais 7.000 que não se rendeu, não se dobrou. Aí Deus vai dizer algo tremendo, e aí entra o versículo 19, você pode deixar o versículo 19. Por quê? Porque Deus vai falar com ele: Elias, volta pelo mesmo caminho, o mesmo da fuga, porque tem Azael, Jeú e Eliseu para você ungir. Aí o versículo 19, partiu pois Elias, partiu da onde? Dali. Deus restaurou ele, reanimou ele, para ele entender que não acabou, que ele ainda tem uma missão para cumprir, que ele precisa entender que ele quer desistir, mas ainda tem unção para mais 3. Porque quando Moisés diz: está pesado, está difícil, Deus não aguenta mais, Deus diz: do Espírito que está sobre ti, ainda vai ungir mais 70. Você está pensando que não tem nada, você está pensando que acabou, só que Deus está falando para alguém aqui: a sua missão não encerrou. Deus ainda conta com você nessa missão. Sai da caverna, Elias. Deus está falando para alguém: sai dessa caverna. Todo mundo passa a luta, todo mundo pensa em desistir, todo mundo sofre, todo mundo vai passar por aperto, mas ainda assim, a sua missão precisa ser concluída, porque Ele não vai desistir de você. E eu acho lindo que quando ele diz assim:
que fazes aqui? Se ele dissesse, que fazes aí? Denotava uma distância. Mas quando ele diz, o que fazes aqui? Ele está dizendo, tu está aqui, mas eu estou junto. Eu estou sentindo que alguém vai voltar para o chamado. Alguém vai voltar para as responsabilidades. Nessa volta, versículo 19, acompanhe comigo no telão aí, ó. Partiu, pois, Elias dali. Achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aqui eu quero entregar algumas coisas. Nessa volta, Elias vai encontrar um lavrador. Um homem arando terra. Um homem do campo. Elias vai tirar a capa dele e vai passar. Vai passar a capa sobre Eliseu. Irmão, a gente leu. Elias passou a capa e não disse mais nada. Me segue, vem atrás de mim. Agora estou escolhido. Não. Ele lançou a capa. E é eu e você que tem que entender o mistério dela. Por quê? Porque ninguém vai ficar te bajulando. Nem colocando tapete vermelho. Você precisa entender o chamado. Ele só passou, pastores, a capa. E esse cenário aqui é um cenário tremendo, porque Deus vai chamar o homem que estava no campo arando terra e não no altar. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de boi. Olha que revelação profunda que Deus falou comigo. Eliseu não estava orando no templo. Não estava em nenhuma escola de profeta. Ele estava trabalhando. Isso aqui quebra um paradigma religioso. O chamado de Deus encontra você na fidelidade do seu trabalho. Sabe onde Deus achou Moisés? No deserto, cuidando das ovelhas do sogro. Agora me diga, 40 anos, quantos anos? Imagine alguém fazer a mesma coisa, com o mesmo vigor, com a mesma fidelidade, com o mesmo comprometimento, 40 anos. Deus sempre vai usar e achar pessoas. Porque, irmão, isso aqui é demais, sabe por quê? Porque existem pessoas que dizem assim, quando eu for ungido, aí você vai ver. Aí, irmão, pelo amor de Deus, você não é ungido para trabalhar. Você trabalha e reconhece, e é reconhecido pelo trabalho que faz. Ah, quando eu for ser ungido agora, irmão, já entramos no 3º mês. Deus chama gente ocupada, não gente parada. Deus achou Gideão, sabe onde? Malhando trigo no lagar. Deus achou Davi, sabe aonde? Cuidando das ovelhas do seu pai. Queremos reconhecimento, mas não queremos serviço. Elias achou Eliseu arando terra. Porque o campo precede o altar. Quem é fiel no natural é chamado para o espiritual. Mas infelizmente está acontecendo muitas coisas que desagradam a Deus. E às vezes muitas coisas, muita perca de tempo. Porque um crente fica sem falar com o outro por causa de um copo d'água, porque não deu a parte do Senhor, porque ficou com cara feia, porque choveu e molhou, e porque isso, porque está sujo. Não, irmão, chega disso. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para frutificar.
Estamos aqui para cumprir o propósito. Estamos aqui para exercer a chamada. E o Senhor, quando vem, Ele precisa achar alguém trabalhando. Deus não vai ungir desocupado. Aí, isso aqui falou demais comigo, irmão. Demais. Demais. Porque Deus só trabalha com quem já está trabalhando. É forte, né, irmão? Deus só trabalha com quem já está trabalhando. Agora, olha que coisa linda para a gente correr aqui para me aplicar. Eu ainda tenho um tempo aqui considerado. Quando Elias passou o manto, a capa, símbolo de chamado e transferência. Preste atenção no que eu vou dizer. Elias lança o manto sobre Eliseu. Isso fala de sucessão, transferência, autoridade profética. E isso tem alguns significados espirituais, se você quiser anotar. Chamado divino, autoridade espiritual, continuidade do ministério, transferência de unção. Agora, o manto não era apenas roupa, era uma identidade profética. É por isso que eu disse, quando Elias passou o manto, ele não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Já sabe o que tem que fazer. Já sabe que tem que se posicionar. Já sabe que está parado na igreja e tem que funcionar. Já sabe o que Deus te confiou. Está pegando? E é você que precisa entender esses mistérios, irmão. Porque ninguém vai ficar, irmão. Irmão, está triste porque hoje a gente tem que colocar áudio nos grupos. Irmão, por favor, vai porque tem campanha, vai porque tem culto hoje. Ai, irmão, que saudade que eu tenho. De uns 20 anos atrás, precisava ninguém implorar ninguém para vir para a igreja, porque tinha sede no coração do povo. Levante as duas mãos, converta-nos, Senhor, e seremos convertidos. Traz de volta os dias como dantes. Traz de volta, Senhor. Acende a chama novamente. Não nos permita aceitar a frieza espiritual. Esse momento não declina, não, Senhor. Nós queremos a unção, a graça e o poder para continuar avivados, cumprindo o chamado do Senhor. Quem concorda com essa palavra, glorifica o nome dEle. Só passou a capa. Deus não precisa de discurso longo para chamar. Um gesto basta. Não precisa ninguém ficar falando. Um gesto basta, irmão. Aleluia. Agora, olha que interessante. Existem coisas que não dá para protelar. Existem coisas que a gente tem que fazer logo. E a gente aprende aqui com Eliseu, que depois que ele entende o que Elias fez, ele vai tomar uma atitude aqui que me ensinou demais. A resposta é imediata de Eliseu, porque ele deixou os bois, correu após Elias, e aqui está o ponto central do que eu quero ministrar. Por quê, pastor? Ele não negociou o chamado. Ele deixou o que estava fazendo. Isso fala de urgência espiritual. Ele decidiu seguir. Porque chamado verdadeiro exige resposta imediata. Não, deixa para amanhã. Deixa que fulano faz. Vai protelando o que Deus te confiou. Chamado exige resposta imediata. E tem gente, não, o outro faz, e Deus está te chamando. Eu acho interessante que aquela tempestade que Jonas está passando, naquele navio, o texto vai dizer que foi Deus que mandou.
E às vezes a gente não entende a tempestade indo atrás da gente. Volta para a rota, Jonas. Precisamos estar pronto para servir. Coloque para mim Lucas 12. Que maravilha, irmão. Estou sentindo Deus aqui. Lucas 12, do 35 ao 37. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam no Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vir e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, olha isso, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Maravilhoso será quando ele voltar e encontrar a igreja adorando e servindo a ele. Colossenses 3. Aleluia. 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas tem gente que é devagar. Também tem na Bíblia. Coloca aí Romanos 12, versículo 11. Vamos lá, irmão. Para a gente finalizar agora, tá bom? Romanos 12, 11. Ó, irmão, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmão, olha esse versículo. Não sejais o quê? Não, tem que ser toda a igreja. Não sei o quê, irmão? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Tem irmão que se a gente olhar, ficar 10 minutos olhando para ele, a gente fica com depressão. Porque é normal você ficar na caverna uma noite. Mas todo dia não, irmão. Aleluia. Romanos 12, 11. Isaías 6, 8. Isaías 6, 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem? E quem há de ir? Então disse: eis-me, envia-me. Isso aí é o quê? Prontidão para servir. Amanhã eu faço, tá, pastor? Depois. Eu estou falando de alguém aqui, irmão, que está varando terra com uns 12 juntas de boi. Não era qualquer pessoa, não, irmão. Era alguém que tinha um trabalho, um serviço, uma renda, uma terra. Isso aqui é perfeito, irmão, porque, meu Deus do céu, versículo 20, aí de 1 Reis 19, então deixou ele os bois e correu após Elias, dizendo: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Ele faz um sacrifício radical. Diga comigo, radical. Porque ele queima o passado.
Eliseu matou os boi, queimou as madeiras, ou seja, ele desfez daquilo que era seu trabalho, arando a terra. Eliseu, com aquele ato, estava dizendo que quando a gente é chamado, convocado, alistado para uma obra específica, temos que nos desprender de tudo que fazíamos antes, para nos dedicar por completo ao chamado de Deus. E sabe o que Deus falou comigo? E Deus vai falando umas coisas, e às vezes eu estou dirigindo, Deus fala umas coisas comigo. A gente não vê Eliseu com problema algum em deixar a vida velha para viver um novo tempo diante de Deus. Se não formos capazes de abandonar práticas antigas, o estilo de vida antigo, para vivermos o chamado de Deus, jamais teremos êxito. Aleluia. Ele matou os boi, pegou aquelas madeiras do arado, aquelas coisas, queimou, fez um churrasco, serviu o povo, se desprendeu. Isso aqui é profundo demais, irmão, porque tem muita gente que quer fazer a obra, mas ainda o boi está vivo. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Eliseu não apenas saiu, ele destruiu a sua antiga vida. Agora, olha as aplicações, se você quiser anotar os significados espirituais de tudo isso que eu estou falando. Os boi mortos significavam o fim da provisão antiga. Ele agora vai depender de Deus. Alguém entende? Segundo, os instrumentos queimados aqui é sem possibilidade de voltar. Chamado não tem volta, irmão. Não dá para retroceder. Não tem volta. Os instrumentos queimados aqui significa sem possibilidade de voltar. E quando ele mata os boi e faz um banquete para o povo, sabe o que ele estava dizendo? Encerramento de ciclo. E para a gente viver o novo de Deus, a gente precisa encerrar alguns ciclos, principalmente ciclo vicioso. Algumas coisas precisam ser deixadas. Isso aqui, irmãos, são revelações poderosas. Por quê? Porque quando ele mata os boi, serve o povo, queima as madeiras, faz esse banquete, sabe qual é a revelação aqui, no geral? Ele não deixou o plano B. Isso aqui é lindo demais, irmão. Precisamos aprender a confiar em Deus, o Deus que nos chama. Ele não deixou o plano B. Pega isso aqui. Quem tem para onde voltar, nunca se entrega totalmente ao chamado. Mas agora você vai dar um glória a Deus. Você não tem para onde voltar. Para quem iremos nós? Pedrão não quebrou o barco e nem jogou a rede fora. Deus está falando para alguém, não dá para olhar para trás mais. O Senhor está tirando alguém de crises espirituais, de desânimos espirituais. Ele ainda tem um projeto grande na tua vida. Você tem muita coisa, tem obra demais para nós fazermos. Quantos entendem o que Deus está falando aqui? Agora olha o equilíbrio e honra familiar. Porque quando você lê o versículo de número 20, olha o que ele diz na parte B: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguir. Olha o que o profeta Elias diz. E ele disse: vai e volta. Olha o que Elias diz: porque tu já sabe o que foi feito.
Não precisa eu te falar, tu já sabe o que foi feito. Já foi passada a capa. Vai e volta. Agora, olha que ensinamento, olha que equilíbrio e honra. Eliseu pede para despedir dos pais. Elias disse vai e volta. Testou a firmeza da decisão dele. E quando ele diz, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, isso mostra que Eliseu não era rebelde, nem emocionalmente impulsivo. Se tu não der glória a Deus, o pastor não me coloca para pregar de novo. Chamado não cancela a honra. Ah, eu sou chamado. Se você não honra teu pai e tua mãe, nem sua liderança, me desculpe. Você não é chamado. Chamado não cancela a honra. Vai, mas volta. Agora o primeiro nível do chamado, para a gente correr para o final aqui. Versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram, e então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Ah, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou pregador. Se você não serve a ninguém, me desculpe, você não é nada. Se eu não aprender a servir. Nós somos pastor, né, pastor Gerson? Mas a gente tem prazer de tocar aí, não tem? Não, mas se não tiver uma cadeira para mim... Antes da porção dobrada. Tá? Antes da porção dobrada. Precisamos aprender a servir. Sabe por que Josué foi sucessor de Moisés? Porque todas as vezes que Moisés ia falar com Deus, o texto vai dizer, e Josué não se apartava da tenda. Aleluia. Precisamos voltar a aprender a servir, irmão. Porque antes de porção dobrada, antes de fazer milagres, antes de ter a oportunidade, pede o que quiseres que eu te dê. Antes de tudo isso, o texto vai dizer que Eliseu deitava água na mão de Elias. Quer honra? Aprende a honrar. Porque a unção que você tem é a unção que você respeita. Isso aqui é impactante. Eliseu foi chamado para ser profeta, mas começou como servo. Ele não começou no púlpito, começou servindo Elias. Antes de carregar unção, você precisa aprender submissão. Mas hoje está muito difícil, irmão, porque qualquer coisa só quer mandar, só quer dar ordem. Eu não estou aqui para ficar recebendo ordem. Eu não estou aqui para... Antes de carregar unção, você precisa aprender submissão. Começa por baixo, né? Eu gosto muito daquela história de Ruth, porque Ruth vem catando os rabiscos, vem catando aquilo que nem serve para o comércio. Deixa ela pegar aí um rabisco aí, umas espigas, deixa ela pegar e levar. Começou catando o rabisco, terminou casada com o dono da fazenda. Para nós chegarmos em alguns lugares, nós precisamos aprender o que é submissão. Amém ou não amém, irmãos? Estou correndo para o final. Deus chama pessoas no meio da sua rotina. O chamado pode vir de forma simples. E nem todo chamado vai vir com explicação.
mas vai vir com direção. O chamado exige renúncia total. Não pode haver plano B de retorno. O chamado começa com serviço, não com destaque. E a resposta precisa ser imediata. Sabe por que precisa? Porque quando ele mata os boi e queima, ele tinha para onde voltar, né? Se tivesse vivos os boi. Só que os boi agora estão mortos. E as madeiras queimadas. Você entende que você precisa se desprender? Aquele jovem rico chegou. Que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos desde a mocidade. Citou os mandamentos tudinho. Quando ele citou tudo, Jesus disse assim: te falta um. Vai e vende tudo que tu tem e dê para os pobres. Porque Jesus já tinha sondado o coração dele. Sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque Isaac substituiu Deus. Deus não aceita ser o segundo. E o que Deus vai precisar nos pedir para nos ter de volta? Deus está me dizendo, renúncia total, irmãos. Renuncia a tudo que for preciso. Mata os bois se for preciso. Queima a carroça, queima tudo. Eu não estou falando para você, eu não sou doido, deixar seus afazeres. Eu estou falando para você aprender o que é prioridade. O que é reino e o que é responsabilidade com o chamado de Deus. Alguém entende essa verdade? Aplicação. Existem 3 tipos de pessoas. O que sentem o chamado, mas ignoram. Os que até seguem, mas deixam uma porta aberta. Eu não vou matar os bois. E os que queimam tudo e não voltam mais. Deus quer chamar pessoas que estão dispostas a largar tudo pelo chamado. E Deus me trouxe aqui para ensinar isso essa noite. Eu fiz essa introdução lá de Elias. Porque Deus precisou restaurar ele, tirar ele da caverna. Para ele entender que ele tinha uma missão ainda a fazer. Essa missão atingiu Eliseu. E Eliseu, depois de Elias, vai ser um dos maiores profetas. Que vai realizar milagres extraordinários. Na vida de tantas pessoas. Quando você vai ver, ele pede sal, joga em águas amargas e as águas ficam boas para beber. É ele que fala para Naamã mergulhar 7 vezes se ele quiser ser curado. É ele que ressuscita o filho de Sunamita. É ele que multiplica. Profeta muito usado. Que até os ossos dele ressuscita morto. Mas viveu tudo isso porque começou servindo. Sirva o seu pastor lá na igreja. Sirva a sua congregação. Coloque a mão na obra e faça e não espere ninguém te mandar. Você já sentiu a capa passar. Precisa te implorar para ninguém fazer nada. Você tem que entender o chamado de Deus e fazer. Você não precisa ter um anel grosso aqui de formatura. Você não precisa ser formado nas maiores faculdades. Você pode ser um lavrador de terra. Mas pode ser uma das pessoas mais usadas por Deus. Levante as mãos que eu vou liberar uma palavra profética. Deus está mudando cenários de pessoas aqui esta noite. Deus está te tirando dessa caverna para você cumprir o propósito dele.
Ele não desistiu de você. Volta pelo mesmo caminho, cumpra a tua chamada. Existem pessoas que serão alcançadas através da unção que Ele te deu. Você está querendo desistir, mas ainda tem unção para mais 3. E o que Deus vai fazer através daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, muitos milagres serão realizados. Toma posse disso. Deus vai te usar, meu irmão. Deus não te chamou para você viver nessa inércia, não. Nessa caverna, nessa distração. Deus te chamou para você viver algo novo. Você tem potencial, você tem chamada, você é usado por Deus. Ele não vai desistir de você. Ele vai colocar uma porção dobrada do Espírito dele sobre a tua vida. E tu vai fazer obras extraordinárias. Fica de pé para a gente orar. Não existe chamado sem renúncia. Mata os boi. Queima se tiver que queimar. Mas cumpra a tua chamada. Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado. Vamos fazer uma corrente aqui, irmão. Existem muitas pessoas que precisam aprender humildade. Principalmente quando um companheiro estiver pregando. Pegue na mão de quem está do seu lado, que existe porção dobrada para a tua vida hoje. Existe coisas grandes que Deus vai fazer na sua congregação, lá onde você está. Você vai levar esta bênção para lá. Porque Deus me disse hoje à tarde, eu vou levar um renovo para muita gente, que sairão da caverna para viver o propósito de Deus. Ele não desistiu de você, mesmo você querendo desistir, Ele não desistiu. Você está aqui não é porque você é forte, não. Estamos aqui porque a graça dele é que nos move. A misericórdia dele que nos sustenta, que nos molda, que nos fortalece a cada dia. E enquanto eu estou falando, vai orando. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e diga: Deus, eu preciso viver um tempo novo. Eu preciso viver a porção dobrada do Teu Espírito. E para mim viver, Senhor, o impacto da glória que o Senhor há de derramar sobre a minha vida, eu preciso voltar a servir. Eu preciso voltar a ser servo. Preciso voltar, Senhor da glória, a cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me chamou para servir. O Senhor me chamou para ser útil. O Senhor me chamou para fazer alguma coisa. Desperta agora os dons aqui, Senhor. Desperta os dons, desperta. Só quem está recebendo começa a orar agora e sentir o renovo de Deus na tua vida. Deus vai renovar você aqui esta noite. Deus vai renovar a sua vida aqui esta noite. Ele está fortalecendo você aqui esta noite. E não importa os desertos que você vem atravessando, Ele está te acompanhando desde lá do Carmelo. Ele não vai deixar você desistir. Ele está acompanhando você. Aleluia. Se desprenda agora, se desprenda agora. Renuncia tudo que você tiver que renunciar, porque o que Deus tem para fazer através da tua vida é maior do que aquilo que você pensa. Precisamos aprender a viver por fé, senão o chamado não será feito da forma que Deus nos confiou. Deus nos ajuda a matar os bois, nos ajuda a queimar o que precisa ser queimado, nos ajuda a nos desprender. Precisamos cumprir o chamado do Senhor com excelência, deixar tudo para trás para viver o chamado, o propósito, aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. E eu quero crer que eu estou orando com uma igreja que é convicta da chamada que tem, que é convicta, Senhor da glória, daquilo que o Senhor aí chamou para fazer. Coloca agora uma unção diferenciada, revela os teus mistérios, leva esse fogo, Senhor, para as congregações setoriais, e onde houver uma igreja, Assembleia de Deus, Ebenezer, em cada setor desta cidade, Senhor, o povo possa ver que há profeta, que há pessoas que abriram mão de tudo para viver o chamado do Senhor, e que milagres extraordinários começaram a acontecer naquele lugar. Ora comigo. Lava, seca, labai. Seja renovada agora. Seja renovada agora, minha irmã. Seja renovada aí, obreiro. Seja fortalecido. Recebe essa porção que com a força desta palavra tu caminharás.
sai de prominência. Com a força desta comida tu caminharás. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Gravar a seca labarácia. A luta é grande, mas você não vai parar. Os processos doem, mas você não vai parar. As guerras são travadas, mas você não vai parar. Ele te acompanha, Ele te acompanha. Ele não é Deus somente de Monte Carmelo, Ele é Deus de vale, Ele é Deus de deserto. Ele é Deus que te acompanha nas piores fases da tua vida. Ele não desistiu de você. Recebe uma unção diferente agora aí, ó, no meio da igreja. Recebe uma unção diferente aí agora, minha irmã, meu irmão, obreiro, jovens, senhoras e senhores. Recebam a visitação da presença que está sobre este altar aqui agora. Seja tomado por esta presença agora. Você que é batizado no Espírito Santo, eu te convido agora a ser cheio, ser renovado agora. Não, nós não vamos perder para o diabo. Há uma porção dobrada esta noite que te envolve nesse mistério. Há um mistério aqui. Há um mistério aqui. Calavás, seca lavarás. Eriamanto e açai remítria. Há um mistério de Deus aqui. Há um mistério de Deus aqui. Seca lavarás. Bantu e açai déria subidarava calavarás. Rebal a sé. Remia subidanto que abarras. Derimi tu que amantu e açai remitria. Remia sai o manto cavarás. Remia saues que via papapá. O amantu e que a sé que amantu e açai. Urava seca labará sumi calabandarava. Isso que ia mandar Ravacuta mantuca e mantuia sai remítria. Estou trazendo um tempo novo para esse ministério. Estou posicionando pessoas. Uravá, eu vou tocar em pessoas que vão se posicionar depois desse toque e vão entender que não dá para fugir, não dá para fugir do meu olhar, não dá para fugir daquilo que eu os confiei. Eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo sobrenatural, vai causar espanto, porque eu vou levantar quem em poucos acredita, eu vou levantar pessoas desacreditadas, eu vou levantar pessoas simples, mas a obra será feita, será executada, porque eu escolho quem eu quero, eu levanto quem eu quero, eu unjo quem eu quero. Eu falei para Samuel somente ir e ungir, eu não falei para Samuel escolher, eu falei para Samuel chegar na casa de Jessé e ungir, eu não falei para Samuel escolher, porque eu já tinha escolhido, e assim diz Deus na minha boca: você é escolha do próprio Deus, e Ele está trazendo um peso de glória, da glória quem sente, da glória quem sente, da glória quem sente. Há uma atmosfera profética aqui. Toma esse lugar agora, toma esse lugar agora. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diz aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo fala em mistério agora. Eu quero ouvir a igreja adorando. Traz o céu para a terra.
Recebe aí, igreja. Deus quer renovar muitas pessoas aqui. Você vai levar essa unção para a tua congregação. Recebe o peso de glória que está sobre esse altar agora. Fecha os olhos e adora. Fecha os olhos e adora. Há um renovo de Deus descendo aqui. Há mistérios de Deus sendo desvendado aqui. Lava, seca, lá vai. Lava-se. Isso mesmo, irmã. Isso mesmo, irmão. Só você e Deus sabe a raiva que o diabo tem feito. Mas nós vamos metralhar o inferno agora aqui. Urava, recebe aí, recebe. Há uma unção de Deus poderosa aqui. Há uma unção de Deus aqui, pastores. Há uma unção de Deus aqui.